nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, a partir do verso 35. Esse texto foi para mim, sempre Deus me trazia à memória, porque foi basicamente a palavra que eu recebi quando eu fui evangelizado no ano de 2008. Eu passei um processo muito doloroso na minha adolescência, e quando Cristo ele usou uma pessoa por nome Adriano, da cidade de Marília, para me evangelizar, para me mostrar Cristo. E basicamente do que ele falou para mim, foi o resumo desse texto: que Jesus me amava, de ter obra na minha vida, que nada ia me separar do amor de Cristo. Então naquele momento, eu decidi servir a Deus, sem pisar o pé na igreja. Cheguei para os meus amigos da rua e falei: vou servir a Deus, vou ser crente. E meus amigos até brincaram, falaram que eu estava ficando doido, né? Que ser crente tem uma série de privações e tal. Mas eu falei que Deus tinha tocado meu coração, e no dia 7 de setembro de 2008 foi o dia que eu ergui minhas mãos e entreguei minha vida a Cristo. E desde lá, Deus tem trabalhado na nossa vida, tem nos fortalecido. Servi a Deus por muitos anos em Marília, até que Deus nos atraiu para a cidade de Londrina. Já faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que a gente está aqui. E Deus sempre falava com a gente que ia nos levar para outro lugar, para servir Ele em outra cidade. Mas a gente não sabia nem na onde, nem qual era o tempo. Mas aprove a Deus que nos alinhou com o pastor Wesley na cidade de Marília. E através do pastor Wesley a gente recebeu uma palavra que Deus tinha uma obra na nossa vida, que Deus nos ia separar para o ministério. E hoje estamos aqui, né, como família, servindo a Deus na cidade de Londrina. Basicamente o que Deus tem feito na nossa vida nós cuidamos da padaria missionária, nós servimos pão gratuitamente, também tem a parte que a gente vende o pão para a manutenção da obra do Senhor na cidade. Deus nos deu a responsabilidade de cuidar dos meninos do futebol, que é um trabalho super evangelístico. Também cuidamos também da parte evangelística, fazemos parte da equipe evangelística da gente. Por um tempo andamos nas ruas da cidade evangelizando, à noite, durante a tarde, aqui no nosso bairro mesmo, onde a igreja está inserida. Basicamente isso. E também nós ministramos, somos intercessores, né, proclamadores nos turnos de oração. Estamos aqui servindo a Deus, moramos na base missionária e somos gratos por tudo que Deus tem feito na nossa vida até aqui. Como eu sempre gosto de dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um texto que eu sempre falo para Deus, que se nós deitamos e nos levantamos, é porque Ele esteve conosco e Ele tem nos sustentado até aqui. Os próximos anos, os próximos meses pertencem a Ele. Ele sabe o que Ele vai fazer, Ele sabe de que maneira Ele vai agir. A única coisa que nós temos que saber é que nós estamos mortos em Cristo. Estamos mortos nele. O que Ele manda a gente fazer, a gente tem que obedecer, porque decidimos servir a Ele com tudo que nós temos. Amém? Está aqui a minha esposa, Patrícia. Ela vai falar um pouco também. Bom, eu tive
a minha vida inteira praticamente, né? Desde quando eu nasci na igreja, graças a Deus. E há 1 ano e 3 meses mais ou menos, como ele disse, a gente teve o chamado para vir para Londrina. E a gente não imaginava que a nossa vida ia mudar tão radicalmente assim, mas pela graça e misericórdia de Deus a gente está aqui e a gente tem visto acontecer coisas que a gente jamais imaginava. E acontecendo aqui no nosso meio, né? O mover de Deus é um mover maravilhoso. A obra missionária que a gente faz também é uma coisa muito gratificante. Eu atualmente trabalho em hospital e eu recebi uma palavra que eu ia ser uma missionária dentro do hospital. E tudo que a gente tem recebido de palavra vinda de Deus tem se cumprido. E isso tem nos feito um casal, uma família muito feliz na presença de Deus. E a gente gosta, né, de ser missionário aqui. Eu jamais imaginei algum dia estar vivendo para Deus assim, dessa forma, dessa maneira. É uma experiência que só quem vive sabe. Né? É difícil quem olha sentir o que a gente sente. E não é fácil, como todas as coisas, a gente falar que é fácil é mentira. Mas Deus, ele mostra o cuidado dele 24 horas por dia sobre as nossas vidas. E é isso, assim. Eu agradeço muito a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer no nosso meio, no meio da região, do nosso bairro, da nossa cidade e, se Deus quiser, da nossa nação. Se perguntasse para nós o que nós imaginamos, o que Deus vai fazer na cidade de Londrina, no estado do Paraná, no Brasil, que seja, eu confesso que eu não sei. Às vezes eu tenho medo. Uma vez eu falei para um irmão que se Deus cumprir todas as palavras que Ele tem liberado, é para a gente ter mais medo do que alegria. Porque são coisas muito espantosas. Né? Então, se alguém me perguntar o que você espera, eu não sei. Eu sei que eu estou aqui para ouvir a voz de Deus e atender. Amém? Amém.